Bora falar de futebol? Bora falar de Gabigol e Palmeiras. Será que vai dar namoro? Será que vai dar compromisso? O fato é que o Palmeiras tem sim interesse no atacante do Flamengo e a última informação que nós temos em on, né? Quando a gente diz em on, é uma entrevista pública, o agente Júnior Pedroso deu a entender que o ciclo do Gabigol se encerrou depois da proposta que foi feita de apenas um ano para a renovação contratual do atacante com o Flamengo e passará a ouvir propostas a partir de 1º de julho. Então, sabedor de que o jogador interessa ao Palmeiras, de que a presidente Leila Pereira já demonstrou muito apreço pelo futebol do atleta e que também o próprio técnico Abel Ferreira acha Gabigol um jogador interessante, é só juntar as peças que o Palmeiras está na jogada sim. A informação que eu tenho é que ainda não houve uma movimentação nesse momento, mas já houve em outros momentos. Assim como o Palmeiras se movimentou para tentar contratar o Pedro, se movimentou para tentar contratar o próprio Bruno Henrique, e agora a perspectiva é de que novamente se movimente para tentar a contratação do Gabigol. Já aconteceu uma vez e deve acontecer de novo. Essa é a expectativa juntando as pecinhas que nós temos. E aí, muita gente passa a se perguntar, mas será que caberia bem no Palmeiras? É um jogador que valeria a contratação porque é um investimento muito alto? Vamos lá. Vou trazer minha opinião agora e vou embasá-la na sequência do vídeo. Mas antes, eu não me apresentei para você que caiu por acaso aqui no canal do Fragoso. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Então, se inscreve no canal, já clica no sininho aqui, veja os vídeos que são praticamente diários, analisando várias perspectivas do Palmeiras, não só jogo, mas também várias notícias. E claro, deixa o seu like que é muito importante para o vídeo e para o canal. E ao final do vídeo deixa um comentário aqui com o que você bem entender, algo que agregue em alto nível. Maravilha? Bora lá então. Gabigol é sim um nome muito interessante para o Palmeiras. Se a contratação acontecer, nós estamos falando da contratação de um jogador que tem números muito consistentes na carreira e neste momento tem 27 anos. Fará aniversário em agosto e fará 28 anos. Está na flor da idade, podemos usar essa expressão, nos termos atléticos do futebol de hoje em dia. E a gente está falando de um atacante que tem por característica ser primeiro atacante ou segundo atacante, ou seja, centroavante ou segundo atacante, consegue jogar pelo lado, é um atleta que tem polivalência dentro da última faixa de campo, digamos assim, e repito, ele neste momento é um atleta que está na sua flor da idade. É um atleta que está com 27 anos e vai fazer 28. Então, é uma ótima contratação? Sim. É uma ótima aposta? Sim. E vamos aos números, né? Veja só, o Gabigol, para se ter uma ideia, eu vou até trazer aqui no detalhe, deixei tudo anotado. Vou pegar primeiro no futebol brasileiro como um todo, tá? No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Gabigol tem 418 jogos dentro do Campeonato Brasileiro não, dentro da temporada do futebol brasileiro, contando de 2014 a 2023, que são temporadas, digamos assim, completas, desde que ele se firmou mesmo no Santos pela primeira vez e jogou uma temporada com vários jogos. 418 partidas, 222 participações em gols. Atenção! 418 partidas, 222 participações em gol. A gente está falando de praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos, num período de 9 temporadas. Só no futebol brasileiro, evidentemente, não estou contando a saída para a Europa. É impressionante. Quando a gente olha os números, são 167 gols e 55 assistências. Quer dizer, é um jogador muito participativo. Ah, Fragoso, mas e na temporada passada? Já não é uma queda, o Flamengo está desconfiado? Vamos lá. Para você ter uma ideia, na temporada passada, o Gabigol, ele teve um número bem interessante para entender se o atacante está perdendo muito gol, enfim. Ele teve 16% de conversão de finalização em gol. Esse dado eu gosto muito de utilizá-lo porque ele mostra se o atacante precisa de muitas finalizações ao longo da temporada para fazer um gol ou não. Quando a gente fala em 16%, a gente está falando de um número acima da média, tá? Em muitas ocasiões, a média está rondando entre os 13%. É mais ou menos isso. Para você ter uma ideia, nessa temporada, o Flaco Lopes, que é um jogador muito elogiado pelo torcedor do Palmeiras e que de fato perdeu pouquíssimos gols ao longo dessa temporada, que está chegando na metade, tem 13%. O Gabigol tem 16% para 17% na temporada passada, para você ter uma ideia.
O Rony tem 9% nessa temporada. Para efeito de comparação simples, tá? O Pedro está muito acima da média. O Pedro tem 21% de conversão de finalização, por exemplo, na temporada passada e na temporada retrasada. Tá? São números muito altos, 20%, 21%. 16% é um número muito bom de conversão de finalização em gol. Para você ter uma ideia da conta, mais popular, digamos assim, mas na prática, 16% de conversão de finalização em gol, o Gabigol, na temporada passada, precisava entre 6 e 7 finalizações para colocar uma bola na rede. Tá? Esse é o número, digamos. O Pedro, com 20% de finalização, 21%, ele precisa de menos de 5 finalizações para colocar uma bola na rede. Então, dá para entender a conta, né? É um cara que, em termos de converter finalização em gol, ele é um cara muito bom. Tem uma média muito boa na temporada passada. E nem foi das suas melhores temporadas, tá? Em termos de minutagem, na temporada passada, também é bem interessante destacar. Olha só. Ele, na temporada passada, fez 20 gols e deu 4 assistências em 58 partidas pelo Flamengo. Tá? Estamos falando de 24 participações em gols em 58 jogos. É um número bem interessante, é um número muito bom. E aí quando você olha a minutagem, ela é mais interessante ainda. Por quê? Porque o Gabigol, ele basicamente, em média, precisou de 160 minutos para participar de um gol, seja fazendo o gol, seja dando passe para o gol, participar diretamente. 160 minutos ao longo da temporada, ou seja, em média a cada 160 minutos, ou ele deu uma assistência, com ele em campo, né? Ou ele deu uma assistência ou ele fez um gol. Hoje em dia, e no ano passado está valendo esse número, um jogo tem em média 100 minutos. Veja só como é um número muito interessante. Muito interessante. Praticamente a cada um jogo e meio, o Gabigol estava ou dando um passe para gol, ou colocando uma bola na rede. Lembrando, estou falando de a cada um jogo e meio, com ele em campo. Não vale quando ele está no banco de reservas ou quando ele não está em campo, né? Então são números muito bons que mostram que o cara em campo entrega. Ele entrega, né? E assim, eu acho que é muito importante destacar o seguinte, né? O Gabigol é um cara que nos seus maiores números, ele entregava muitas assistências e muitos gols. Ele diminuiu um pouco o número de assistências entregues. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Gabigol em termos de versatilidade, eu acho legal colocar esse ponto no vídeo, porque muita gente pode falar, pô, mas o Gabigol vai jogar onde? O Gabigol como centroavante, ele é um centroavante muito móvel, ele é um cara que participa muito do jogo sem a bola, então esse é um ponto que pro Abel Ferreira conta demais, é um jogador que vai pressionar defensor, é um jogador que vai abrir espaço, é um jogador que vai empurrar a linha defensiva para trás, e para você ter uma ideia, perdão, para você ter uma ideia, o Gabigol em 2019, por exemplo, digamos que na sua melhor versão no Flamengo, ele jogava no 4-2-3-1 e era o centroavante. Então ele jogava, na época, com o Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro de outro e o Arrascaeta chegando por trás. O Palmeiras, teoricamente, vai jogar com o Estevão de um lado, Felipe Anderson do outro, Rafael Veiga por trás e o Gabigol mais à frente, se de fato for contratado. É um quarteto de muito respeito e que tem características semelhantes, né? A gente está falando de um ponta de um lado, o Estevão, e aí a gente, claro, coloca como ponto de comparação o Bruno Henrique com um ponta, um meia do outro lado, Felipe Anderson, que naturalmente seria trocado de posição em termos recentes do que ele tem trabalhado na Itália, né? Tem jogado mais pelo lado direito, mas o lado esquerdo é uma carência e o Felipe Anderson joga por lá também. Então estou colocando ele por ali numa montagem possível de esquema. E aí o Felipe Anderson é um meia. O Everton Ribeiro era um meia no Flamengo. E um meia de origem, meia aberto, né? E o meia de origem centralizado, Arrascaeta ou Rafael Veiga. Então é um esquema que potencializaria o próprio trabalho do Gabigol, que naquele momento ele jogava muito tanto dentro da área quanto fora da área pelo lado direito, para que no momento em que ele pudesse ajudar o Everton Ribeiro, que atuava por aquele lado, o Arrascaeta entrasse na área, o Bruno Henrique entrasse na área, pisassem e também fizessem gols e dessem assistências. Então ele potencializava todo o ataque com essa movimentação. Sendo assim, é uma perspectiva muito positiva de utilização caso ele seja contratado pelo Palmeiras. E repito, com 28 anos de idade. Um jogador que ainda está na flor da idade, em termos físicos. Poderia jogar num outro esquema com dois atacantes? Sim, em 2020, por exemplo, vários foram os jogos com o Rogério Ceni em que ele jogou lado a lado com o Bruno Henrique e funcionou muito bem, com dois volantes mais por trás e dois meias abertos. E funcionou muito bem. E o Palmeiras também pode se utilizar dessa forma, se utilizando de alas, no caso, porque o Abel Ferreira gosta muito dos alas, né?
com Piquerez de um lado, Estevão do outro, por exemplo, ele pode fazer esse esquema, ou com Piquerez e Felipe Anderson para ser ala de fato, né? Porque o Felipe Anderson tem o pé direito, então ele teria profundidade, assim como o Piquerez também com a perna esquerda do lado esquerdo, o Estevão é canhoto, ele puxaria para dentro. Mas é um outro sistema que também o Gabigol poderia funcionar jogando mais à frente com uma dupla de ataque. Enfim, é um jogador de muita qualidade na minha visão, é um jogador que entrega bons números em termos de finalização, né? É um cara que precisa de poucas finalizações para fazer gol em média em relação aos seus concorrentes no Campeonato Brasileiro, poucos minutos para participar de gols, isso mesmo numa temporada considerada abaixo dele. Se você potencializar o Gabigol dentro da equipe, ele pode te entregar números muito maiores, porque tem muita técnica, fisicamente ainda está muito bem, então é uma contratação que pode muito bem funcionar para o Palmeiras na minha concepção, em termos de modelo de jogo, em termos de momento físico e até também em termos de entrega individual de números, tá bom? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu comentário. Como eu trouxe a informação anteriormente, nesse momento o Gabigol vai passar a ouvir propostas e o Palmeiras, juntando as pecinhas, é um dos interessados. Quem sabe essa novela não dá casamento. Você gostaria disso? Você acha que seria uma boa para o Palmeiras? Responde aí embaixo nos comentários, não se esqueça de deixar o like e também não se esqueça de se inscrever no canal se você não é um inscrito e compartilhe o vídeo pra galera, para todo mundo entender um pouco mais do momento do Gabigol, dos números do Gabigol, como o Gabigol pode funcionar dentro de um possível esquema com Abel Ferreira. Maravilha? Bora falar de futebol.